E um dos principais desafios ali na igreja em Corinto era a questão da divisão dentro do corpo. Paulo ficou sabendo, nós já falamos disso algumas vezes, que as pessoas começaram a se dividir em pequenos grupos. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sigo os ensinamentos de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo, Apolo ensina de forma eloquente, de forma tremenda, eu sou de Apolo. Outros, não, nós somos aqui um grupo que prefere a Pedro. Outros diziam, não, nós somos Jesus, a igreja de Jesus. Então, mas na verdade, a igreja estava dividida. Em vez de unida, de trabalhar juntos, servir uns aos outros, ela estava dividida, brigando entre si. Ao ponto de Paulo chamar a atenção da igreja para o seguinte ponto: pessoal, vocês são muito rápidos em processar uns aos outros. A igreja em Corinto estava levando os irmãos, um levando o outro para o tribunal no mundo. Eles tinham alguma causa, algum conflito, algum problema, eles iam buscar os advogados, os juízes e acusavam uns aos outros. E a igreja começou a sofrer muito com isso. E Paulo, pessoal, quando você vai ler na igreja a carta de 2 Coríntios, você entende o contexto da igreja. Paulo precisou ser muito duro com eles na primeira carta, para chamar a atenção, para corrigir a igreja. Às vezes nós não pensamos isso. Às vezes nós pensamos que amar é sempre passar a mão na cabeça. Às vezes nós achamos que amar é sempre tolerar, é sempre suportar, é sempre, mas tudo bem, mas coitadinho. E às vezes isso não é amor. Às vezes, quando nós tomamos essa atitude de não corrigir, de não confrontar, de evitar um conflito, de passar a mão na cabeça, nós estamos causando um mal ainda pior. Porque nós estamos permitindo que aquela pessoa que nós amamos e não queremos conflito com ela, vá em um caminho muito perigoso. Vá em um caminho muito perigoso. Por isso que quando você percebe que mesmo através de dor, de conflito, de ansiedade, de dificuldade, é hora de sentar, é hora de chamar a atenção, é hora de olhar no olho, é hora de dizer não. Eu te amo, mas não. Eu te amo, mas não pode. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Foi duro para Paulo. Foi duro para Paulo. Houve uma situação na igreja, nós vamos falar dela, onde um homem estava vivendo com a mulher do seu pai. Paulo, quando fica sabendo daquilo, ele fala, gente, isso é inaceitável dentro da igreja. A decisão já está tomada, esse homem precisa ser expulso do grupo, da congregação. Como é que vocês aceitam isso e acham que estão amando a vida dele? Então a primeira carta foi muito dura. Paulo precisou lidar com muitos assuntos difíceis. E aí alguns judaizantes, porque a igreja cresceu, haviam pessoas que não gostavam de Paulo ali dentro. E muitos que ficavam frustrados com gentios se convertendo a Cristo, sem antes passarem pelo judaísmo, sem antes se tornarem judeus, estavam presos naquilo, não gostavam do evangelho da graça que Paulo estava pregando e vendo pessoas de diferentes histórias se convertendo. E aí eles começavam a difamar Paulo enquanto Paulo estava longe. Olha, Paulo não é um cara confiável. Paulo não é uma pessoa, Paulo é um cara duro, Paulo é um cara bruto. Paulo é uma pessoa agressiva. Vocês veem, ele disse que viria nos visitar, mas não voltou a Corinto. Disse que viria, mas cadê Paulo? Paulo é uma pessoa de 2 palavras.
Então pessoas começaram a se infiltrar na igreja e começaram a acusar Paulo de ser um cara que não tinha o seu sim, sim e o seu não, não. Eles queriam dizer que Paulo, quando falava não, na verdade ele queria estar dizendo sim. E quando ele falava sim, na verdade ele estava querendo dizer não. Estavam tentando colocar isso sobre a vida de Paulo. Então Paulo precisa escrever essa carta para se defender também contra essas acusações. Contra essas acusações que são feitas contra ele. E aí no verso 12, onde nós damos continuação hoje, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo começa escrevendo a seguinte frase: esse é o nosso orgulho, a nossa consciência. Tem aí, Marcelo, já? Dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então Paulo ele começa defendendo a postura dele dessa forma. Ele fala assim: gente, o meu orgulho é a minha consciência tranquila diante de Deus. A consciência que dá testemunho de como temos nos conduzido diante do mundo e principalmente diante de vocês. Isso é muito importante para cada um de nós. Você chegar no seu local de trabalho, você chegar no meio da sua família, você chegar no meio dos seus amigos, e você poder dizer isso aqui, ó: o meu orgulho é a minha consciência de que eu tenho me portado aqui diante de vocês em humildade, em sinceridade, de coração puro, íntegro diante de Deus. Ainda que pessoas estivessem acusando Paulo do contrário. Quantas vezes no lugar de trabalho, na sua família até mesmo, as pessoas acusam você de estar agindo de forma errada, de estar falando coisas que não convêm. Mas o que vai dizer é a tua consciência diante de Deus, de você poder dizer: olha, eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus. Sempre fiz o melhor para todos. Sempre me coloquei aqui diante de todos. Ou de forma humilde, de forma simples diante do Senhor. E é isso que Paulo está falando. Na maneira que eu me coloco diante do mundo e principalmente diante de vocês. Eu faço essa pergunta para você hoje. Como é que você tem se colocado diante do mundo? As pessoas que olham para você, que te conhecem, como é que têm visto a sua postura? Qual é a sua postura? Se alguém for olhar para você, vai dizer: o que vão dizer de você? O fulano de tal é um homem temente a Deus. É uma mulher que teme ao Senhor. É uma pessoa que tem postura, que aquilo que fala corresponde à maneira que vive. Porque o cristão precisa ser assim. Nós precisamos ser homens e mulheres que aquilo que nós falamos corresponde àquilo que nós vivemos. Porque se aquilo que nós falamos não corresponde àquilo que nós vivemos uma hipocrisia. Uma hipocrisia. É somente da boca para fora. Nós temos que viver aquilo que nós falamos e ter essa convicção e essa paz e essa tranquilidade diante de Deus de que estamos fazendo a nossa parte. E aí ele fala que ele não se porta de acordo com a sabedoria do mundo. Paulo nunca quis ser malandro, esperto sobre a igreja dos Coríntios, a igreja em Corinto. Ele nunca quis levar vantagem sobre eles. Nunca agiu com esperteza para cima deles, mas sempre em integridade, do início ao fim.
sempre em verdade, integridade, do início ao fim, de acordo com a graça de Deus. E aí ele prossegue: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Gente, tudo que eu escrevi, tudo que eu falei para vocês, Paulo dizendo aos Coríntios, são coisas que vocês entendem, compreendem. Eu não escrevi por entre linhas, eu não mandei mensagens atravessadas, fui muito claro em tudo aquilo que disse. E espero que assim, como vocês nos entenderam em parte, venham entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Paulo está falando: pessoal, em Corinto, vocês não precisam duvidar de mim. Sempre tive a verdade para dizer a vocês, sempre falei a verdade para vocês. O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito não é verdade. Eu sempre contei a verdade, sempre escrevi muito claramente o que eu tinha para dizer. E eu quero que vocês tenham essa alegria minha, porque eu me alegro em vocês. É interessante isso, pessoal. Você luta, trabalha para construir algo e de repente alguém, uma pessoa, uma situação vem e tenta destruir tudo aquilo. Né? Vem e tenta... Paulo ele amava essa igreja. Paulo começou essa igreja. Ele amava aquelas pessoas, ele conhecia aquelas pessoas. Mas ele precisou corrigi-las. Ele precisou ser duro com elas. E você sabe, né? Quando você precisa ser duro com alguém que você ama, é difícil demais. Na hora você até aguenta, mas depois você sai dali, você vai para lá, você chora. Você chora porque é difícil você ser duro com alguém que você ama. Você tem que sentar, de repente, com a sua mulher, ou com o seu marido, ou com a sua filha, ou com o seu filho. E você está olhando para ela, a pessoa está chorando, e você está corrigindo a pessoa, e aquele conflito, aquela dor é duro. Mas é amor. É amor. Quando você corrige alguém em amor, quando você senta com alguém em amor, quando você chama a atenção em amor. Na hora é difícil de entender. Talvez você saia daquela conversa sem o objetivo que você gostaria de ter naquele momento. Talvez um saia com a cara fechada para lá, o outro saia com a cara fechada para o outro lado. Talvez vocês não se olhem, se evitem por alguns dias, por alguns momentos. Mas você tem que crer que o Espírito Santo está trabalhando, que o Espírito Santo vai mostrar as coisas, vai acalmar o coração, baixar o sentimento contrário. E depois conversa de novo. E faz o que Paulo está fazendo com ele. Gente, vocês não têm motivo nenhum para duvidar de mim. Eu amo vocês, eu me preocupo com vocês. E olha o que ele vai falar. Verso 15. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Então Paulo fala assim, olha, pensando em vocês, para que vocês fossem beneficiados duas vezes, eu planejei na ida e na volta passar aí em Corinto, e encontrar vocês, e estar com vocês. Eu tentei, eu planejei duas vezes, era para que vocês fossem muito beneficiados, aproveitassem essa visita. Aí ele fala assim, quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Porque ele não foi, ele planejou, mas ele não foi.
Não deu para ir. E as pessoas começam a acusar Paulo. Paulo não veio porque Paulo não se preocupa com vocês. Paulo não veio porque Paulo não ama essa igreja. Paulo não veio porque Paulo é uma pessoa dura de coração, é uma pessoa manipuladora. E aí Paulo pergunta, vem cá, eu planejei ir, eu abri meu coração, eu quis na ida, na volta, eu quis passar aqui para visitá-los. Será que eu fiz isso de forma leviana? Será que eu estava armando algo contra vocês? Ele está tendo que se defender da acusação que estavam fazendo contra ele. Ele queria até que eles o ajudassem depois na ida para a Judéia. Em outra forma, ele não apenas queria visitá-los, mas queria que eles fizessem parte da vida dele. Eu quero que vocês façam parte da minha vida, eu quero que vocês estejam comigo. Eu não armei as coisas de planejamento. Não foi nada disso. Não deu. Às vezes acontece, gente. A gente planeja alguma coisa, a gente quer ver alguém, mas não dá, não consegue. A gente tem que ser compreensivo dos dois lados. Se não deu certo, eu não posso questionar, será que a pessoa não se preocupa comigo, não me ama, não se importa com a minha vida? O que aconteceu? Por que não deu? Vamos conversar. O que houve? Gente, um dos piores problemas que podem acontecer na igreja, no ministério, nas nossas vidas, na nossa família, é o mal entendido, é a falta de comunicação clara. A falta de comunicação clara, ela é muito perigosa. Por isso que nós devemos estar em constante comunicação. Aqueles que trabalham com casais sabem que um dos grandes problemas no casamento é a comunicação complexa, que não se encaixa. É a falta de diálogo dentro do relacionamento. Quando o marido acha que a esposa tem uma bola de cristal e a esposa acha que o marido tem uma bola de cristal e um mapa e tudo que precisa. E aí um acha que o outro entende o outro, que o outro sabe o que o outro quer, que o outro sabe o que o outro precisa, mas eles não conversam, não comunicam, não explicam, não expõem e principalmente não ouvem um ao outro. Isso dá uma brecha enorme para que o inimigo venha, e nós vamos falar isso aqui hoje, da brecha dada para o inimigo. O inimigo, ele procura uma brecha. Quando ele encontra uma brecha, ele enfia o pé ali naquela brecha, e aí ele vai se espremendo até entrar dentro do relacionamento, ou da situação e do que quer que seja. Por isso que a comunicação precisa ser muito clara. Temos que crescer nisso. Em falar, em ouvir uns aos outros. Prosseguindo. Verso 17 de novo. Quando planejei isso, será que eu fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Ele fala assim, né? Vem cá, não deu para eu ir. Quando eu planejei isso, será que eu fiz isso planejado? Eu falo sim e não ao mesmo tempo? Paulo era um homem de duas palavras? Paulo era um homem de duas caras? A resposta que ele vai dar é linda. Ele fala assim, todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim.
Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. É incrível, né? Se eles não tivessem confrontado Paulo, nós não teríamos esse versículo na Bíblia. No Senhor ao sim e o amém. E é interessante que ele fala assim, olha, Paulo é um cara de duas palavras. Ele fala, se Deus é fiel, o Deus que eu preguei, o Cristo que eu preguei é um Deus de sim, de uma palavra, Paulo também é um homem de uma palavra. Isso chama a minha atenção porque me faz pensar na seguinte pergunta. Quem eu sirvo? A bandeira de quem que eu carrego? A bandeira de Deus, a bandeira de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Quem é o exemplo que eu quero dar? O exemplo de quem eu quero dar? O exemplo de Jesus. Em qualquer momento, em qualquer situação, o exemplo de Jesus. Eu encorajo você a isso. Nós estamos vivendo dias assim, que a Bíblia diz que o ímpio seguirá cada vez mais no caminho da impiedade e o justo cada vez mais no caminho da justiça. Se há um momento onde nós devemos ficar de pé e dizer eu sou de Cristo, o momento é esse. O momento é esse. E como Paulo disse, Paulo, você é um cara de duas palavras. Não, não sou. Se o meu Deus é um Deus fiel, um Deus de sim, eu também sou um homem de sim. De sim ou, se tiver que ser não, não. Mas não sim querendo dizer não e não querendo dizer sim. Um homem escorregadio. O homem de Deus e a mulher de Deus não são pessoas escorregadias. Se ele te falar não, ele vai te falar não e vai falar não por quê? Se falar sim, vai falar sim e vai falar sim por quê? Quem joga, quem vai... Isso aí é político. Fala o que o povo quer ouvir. Quem joga com a circunstância é político. Prosseguindo que eu já estou ficando cansado. Ora, é Deus que faz em nós e vocês permaneçam. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de que está por vir. É Deus que nos mantém de pé. Ele nos ungiu, significa que Ele nos capacitou. Ele nos selou como sua propriedade, colocando o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. Isso é uma prova de que Ele há de vir para nos buscar, como nós cantamos hoje. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los. Ele vai explicar por que ele não foi. Que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. E aí nós vamos ver mais um pouquinho do capítulo 2. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Olha por que ele não foi, um dos motivos. Ele não queria que a visita dele causasse tristeza aos coríntios. Paulo pensou assim, eu vou deixar eles terem o tempo deles, para eles se tratarem. Por quê? Pois se eu os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tem entristecido? Em outras palavras, foi muito difícil para Paulo superar aquela primeira carta.
e ver a tristeza no coração deles, ver todo o desafio que aquilo trouxe. E Paulo falou, olha, quer saber, eu não quero entristecê-los. Eu não quero um confronto de novo. O que chama a minha atenção aqui é o coração humano de Paulo. Dificilmente você vê esse lado na vida de Paulo. Paulo é sempre aquele cara muito direto, muito duro. Mas de repente Paulo está preocupado, ele fala assim, eu não quero entristecer vocês, porque se eu entristecer vocês, quem que vai me trazer alegria? Você consegue ver esse lado humano de Paulo e o carinho que ele tinha por eles. De dizer, poxa, quem é o pai que quando chega em casa, às vezes a esposa está com as crianças o dia inteiro em casa e as crianças estão tocando terror. Tocando terror. Só que você chega em casa, a primeira coisa que você quer é o quê? É abraçar, é dar beijo, saber como eles estão. A primeira coisa que a tua esposa fala é, vem cá, não aguento mais, eles estão aqui assim, ó, o dia inteiro hoje. Aí você chega e vai fazer o quê? Você quer abraçar, você quer beijar, mas tua esposa acabou de falar que eles aprontaram o tempo todo. Que ela não deu uma correção, porque se desse ia ser força desproporcional. Apocalipse. Aí o pai chega e vai tomar aqui postura. Vem cá, filho, o que tu aprontou? Ninguém se alegra com isso. Ninguém quer isso. É mais ou menos o sentimento de Paulo aqui com a igreja. Eu não queria visitar vocês de novo nessa situação de entristecê-los, porque quem se alegra com o filho chorando em casa depois? Ninguém. Tu vai rir das palhaçadinhas que eles vão fazer, das piadinhas que eles vão dizer, das coisinhas engraçadas que eles vão falar. Mas às vezes é necessário. Né? Mas Paulo fala, olha, essa história de que eu tenho duas palavras, de que eu disse que viria, mas na verdade a minha intenção nunca era vir, isso não é verdade. Eu não vim porque eu não queria entristecê-los. Que se eu entristecer vocês, quem vai me alegrar? E aí, prosseguindo, para terminarmos aqui essa sessão. Verso 3. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Aqui ele já expôs todo o coração deles. Foi muito doloroso para Paulo também escrever aquilo. Ele escreveu. Você já escreveu alguma coisa para alguém? Ou disse alguma coisa para alguém com muita lágrima, com dor, com sofrimento? Talvez você entenda mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Escrevi com grande aflição e angústia de coração. Sabe aquela conversa que você está vendo a hora se aproximar, está chegando, mas tu está doido para que a hora corra ao contrário? Tamanha angústia, o medo de enfrentar aquele momento. Mas é necessário. E aí, concluindo esse trecho, nós vamos parar no verso 11. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte,
para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Nós vamos parar aqui. Muitos acreditam que nesse momento, Paulo está falando, é a hora de reconciliar aquele irmão que estava em situação de pecado com a esposa do seu pai, que devido à punição sofrida pela igreja, possivelmente ele se arrependeu do seu pecado, do seu erro, e Paulo está dizendo, olha, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Isso é muito importante, pessoal. Ele errou, ele recebeu a punição, mas até a punição tem tempo. No último encontro dos homens, nós estudamos sobre Eclesiastes, quando o capítulo 3 fala que há tempo de tudo. Há tempo de curar, tempo de matar. Em outras palavras, houve o tempo que ele precisou ser moído, amassado. Mas ele foi curado. Agora é hora de quê? De restaurar. Mas é interessante porque as mesmas pessoas que no começo toleraram aquele homem precisaram ser repreendidos por Paulo para poder puni-lo. Agora Paulo precisa repreendê-los para poder o quê? Recebê-lo. Primeiro eles fizeram vista grossa e agora eles precisam ser lembrados. Olha, gente, chega. Ninguém precisa passar por uma punição eterna. Ninguém precisa passar por uma punição eterna. Já falou? Já corrigiu? Já viu o resultado? Traz para perto de novo. Vamos seguir a vida, vamos continuar. Outro dia eu vi um garoto lá no condomínio. Aí eu falei, e aí, cara, o que houve? Ah, tô de castigo, tô de disciplina. Que eu não via mais ele lá embaixo, né? Eu sou amigo de todo mundo lá da molecadinha. Jogo com eles lá no time, sou o goleiro. E o único velho de cabelo branco sou eu, o resto tudo molecadinha. Mas eles vão lá me chamar na minha casa. Tio, vamos jogar, tio? Aí eu vou com a do Lucas também, que gosta. Mas aí eu olhei pra ele e falei, cara, tu não tá jogando uma bola não? Eu tô de castigo, não sei o quê. Aí no outro dia eu encontrei de novo, ele só saía pra comprar o pão, né? E aí, vai comprar o pão? Tá de castigo ainda? Tô. Eu falei, pô, tu matou alguém? O que tu fez, cara? Ele, não, tio, não sei o quê. Só que o pai dele, nunca falei que o pai dele, né, não... Ele brigou com os meninos lá, coisa normal. Deu uma punição, mas já estava fazendo meses. E aí você via o garoto já assim, triste, porque estava sendo uma punição excessiva pelo que ele tinha feito. E é importante nós, pessoal, termos cuidado com isso. Porque o Senhor, nem ninguém nos... Então nós não podemos ser pesados demais com as pessoas.
Tudo tem a medida certa, a dose certa das coisas. Porque não diz isso, se o remédio saiu da medida certa, passa a ser um veneno, não é isso? Mais ou menos a ideia? Tem que ser a dosagem perfeita, certa. Mesma coisa em situações como essa, de disciplina, de chamar a atenção. Acabou, acabou. Resolveu, resolveu. E Paulo fala para ele, olha, para que ele não fique demasiadamente triste, traga-o de volta. Reafirmem o amor de vocês por ele. Reafirmem o amor de vocês por ele. Perdoem, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Pessoal, tem uma coisa que nós não podemos fazer, é permitir que Satanás encontre vantagem e oportunidade nas nossas vidas. Uma das principais aqui que ele vai falar é a falta de perdão. A falta de perdão é uma armadilha muito grande, muito perigosa. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Nós falamos isso semana passada, estamos repetindo isso hoje, talvez porque você precise ouvir. A falta de perdão é uma brecha que Satanás encontra. E ele entra e ele machuca. Seja leve. Pense o quanto você foi perdoado pelo Senhor. E o quanto nós temos que perdoar. Amém?